Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu Tal Connect. A gente está hoje com uma psicóloga e amiga íntima também da nossa família. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência química, sobre saúde mental como um todo, né? Então esse episódio vai estar rico de convites à reflexão sobre esse tema que é tão delicado e tão necessário ser falado, né? Que é você cuidar do próximo, observar e estar atento às pessoas ao seu redor, quem está precisando de uma atenção diferenciada e tal. Então hoje nós vamos estar com Ângela Segundo. Oi, Ângela, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, Thiago, porque é mais um espaço para a gente falar sobre saúde mental, prevenção ao suicídio e outras variáveis que a gente vai apresentar aqui hoje. Muito bacana. E assim, a gente tinha conversado previamente e tu tinha me passado alguns dados sobre essa situação. Mas antes de eu entrar nessa parte dos dados mais atuais e trazer sobre até a conscientização da campanha, né, que você também vai passar para a gente, como surgiu e por que da importância dessa campanha, desse período, que não é algo pontual para o período, mas é algo constante, né? Mas eu queria saber um pouco de você, quanto à questão da sua experiência, do como você entrou na área de psicologia, o que te atraiu, o que te atraiu trabalhar com as áreas que você trabalhou, né? Que você já trabalhou numa clínica de dependentes químicos, né? Então, tipo, são coisas bem pontuais, né? Então, por que te fez cuidar, ter uma atenção especial para esse tipo de pessoas que estão precisando desse cuidado específico? Tá, então assim, inicialmente eu comecei a profissão como gestora de recursos humanos, trabalhei em algumas empresas, né, com treinamento, desenvolvimento de pessoas, e aí decidi fazer o curso de psicologia, que foi onde eu conheci um mundo de possibilidades de trabalho, né? E aí, desde a graduação, o tema dependência química sempre saltou aos olhos. Comecei a pesquisar e ler e tive a oportunidade de fazer algumas práticas clínicas, tanto no Hospital de Saúde Mental aqui do Ceará, como também conhecer algumas instituições privadas que ofereciam o serviço, né? O tratamento e reabilitação e atendimento psiquiátrico. E aí, concluindo a graduação, continuei trabalhando. Então, digamos que dentro do meu currículo profissional, a dependência química foi a maior demanda, acompanhando pacientes em tratamento internado, pós-tratamento e família, né? Nos últimos 4 anos, venho dedicando um pouco mais de conhecimento na área infanto-juvenil, que é onde eu comecei a perceber onde começa. Né? Tá. O porquê que chegou àquele ponto da internação, né? Sim, os fatores de risco e os possíveis fatores de proteção que poderiam ser construídos ainda na infância sob prevenção de saúde mental, né? E promoção de saúde. Sim, muito interessante. Até você puxou algo bem mais aprofundado, né? Porque o problema, ele não é aquilo que está no momento, né? Ele tem um porquê chegou aquele momento, né? Então, a pessoa viciou em droga, o cara tá viciado em droga, mas o que foi que aconteceu, né? Como foi a infância dele? Quais foram os traumas? Quais foram as frustrações? O que levou ele a isso? Sim, e daí, concluindo a graduação, durante o período que eu prestei serviço com atendimento a pacientes internados, pacientes psiquiátricos e dependência química, eu senti a necessidade de fazer uma especialização em psicologia hospitalar, né? Porque embora não fosse um hospital, mas era uma unidade de saúde, onde tinha uma equipe multidisciplinar, com enfermeiros, TOs, educadores físicos, médicos, clínicos, e a gente tinha esse momento de fazer os estudos de caso, então era necessário um conhecimento para essa área. Depois da psicologia hospitalar, quando eu decidi trabalhar com a infância, o público infanto-juvenil, então eu busquei especialização em neuropsicologia e análise do comportamento aplicado. Eu sou terapeuta comportamental, né? E análise do comportamento é uma das abordagens da psicologia, então eu me especializei nessa área. Como você falou, é um mundo, né? É um mundo de coisas. Mundo de possibilidades, né? O pessoal coloca muito dentro de uma caixinha, né? Fala, psicologia, cara, é um mundo. Aliás, como todas as profissões, né? Você vê só um rótulo, uma placa, mas por trás existem tantas especialidades, e ainda outras surgindo, né? Sim. Muitos estudos mais atualizados. Sim, mas eu ainda penso que hoje a psicologia ela precisa ser muito explicada, né? O que é que o psicólogo faz, né? A gente não é só para bater papo não, né? Como eu já ouvi, né? Olha, indico para uma família concluir um tratamento, na modalidade de internação, esse paciente precisa de um pós-tratamento, de uma terapia. Não, terapia, será que não é só uma conversa? Será mesmo?
né? Será que faz sentido só uma conversa, né? Uma conversa especializada, uma escuta diferenciada, né? Onde ali a ideia é que você, junto com esse paciente, desenvolva estratégias de enfrentamento, revisite memórias, ressignifique determinadas crenças, determinadas formas de ver a vida, né? E mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essas estratégias e como elas promovem saúde mental. Caramba, eu acho que hoje saúde mental eu acho que é o desejo de tantos, né? Tá todo mundo tão desequilibrado, tá todo mundo tão... Porque as pessoas falam, a pessoa que tá desequilibrada, tá indo para as drogas, para os vícios, mas não, né? Se você for olhar, tá todo mundo, no trânsito, tá todo mundo louco. Nos trabalhos, tá todo mundo louco, correndo atrás de meta, um puxando o tapete do outro. Cara, tá todo mundo desequilibrado. E às vezes parar e puxar, como você tinha me falado, refletir um pouquinho mais, o porquê que eu tô tão nervoso, por que eu tô tão assim, como é que eu posso... Aí você vai criando ferramentas, como você falou, de enfrentamento a essas situações. E trazendo, nesse percurso, né, você vai trazendo a tal saúde mental, né, um equilíbrio, um controle. E isso é muito... Eu acho que se já tá complicado agora, os anos para frente tem muita treta para chegar. Então hoje a gente está buscando conhecimento para tentar dar conta da demanda de agora, né? Mas as futuras gerações próximas, né? Ainda tem coisa aí que está por vir. Tanto que hoje a gente vai falar sobre prevenção ao suicídio, sobre saúde mental, mas daqui a um tempo a gente sabe que algumas coisas que a gente vai trazer aqui podem estar obsoletas. Qualquer dado que eu trouxer vai estar desatualizado, porque é um movimento. Normal, tranquilo. Né? Tranquilo, a gente estava conversando antes, gente, sobre a condição do transtorno de déficit de atenção TDAH, né? E tipo, há décadas atrás, cara, nem se falava nisso. Às vezes colocava a pessoa como um doente, como sei lá, disse que aquela pessoa não dava para aquilo e criavam estereótipos tão pesados para as crianças. E na verdade não, hoje já se tem tratamento, já se tem acompanhamento. Meu filho, por exemplo, está sendo acompanhado por uma psicopedagoga e tem melhorado demais a atenção, o foco. Então, existe hoje, os estudos avançaram e hoje existem ferramentas para ajudar essas crianças, adolescentes, adultos, enfim. Mas anteriormente não. Né? Então, a gente está conversando sobre esse assunto hoje, mas mês que vem vai estar diferente, ano que vem já vai estar diferente. Então, a gente tem que estar sempre nessa busca contínua das melhorias e das atualizações dos conhecimentos. Isso. E um espaço como esse é para promover reflexão, porque nem todo mundo tem acesso a um terapeuta, né? Verdade. Hoje a gente tem mais instituições que oferecem serviço gratuito, que a gente também vai falar, mas ainda a psicologia, digamos, é um serviço que ainda é caro para a nossa realidade a nível Nordeste, mas hoje a gente tem possibilidade de, por meio da internet, por meio de espaços como esse, divulgar um pouco do conhecimento científico que a psicologia traz, que pode contribuir na saúde mental das pessoas, né? Cara, e faz uma diferença, viu, gente? Se você ainda não... Quem já passou por uma terapia sabe disso. O quanto realmente faz diferença, né? Principalmente se você estiver passando por um momento de crise e você tem um terapeuta que você vai poder chegar lá e abrir e pegar as ferramentas, as coisas que você não está conseguindo enxergar. A pessoa fala assim, mas você já parou para pensar assim e assim? Você lembra que você me falou isso? Aí você fala, cara, tudo começa a fazer sentido, né? Então, ter esse profissional especializado faz total diferença. E a galera que sabe disso, o pessoal das grandes corporações, atletas, os caras têm acompanhamento. Eles precisam ter um equilíbrio emocional muito forte. E sabendo que eles não são super-homens, né? Então eles precisam ter um terapeuta para dar uma forcinha. Até então, como estratégia, né? É importante. E agora, assim, a gente entrando na área de enfrentamento ao suicídio, né? Não sei se a palavra seria enfrentamento ao suicídio, prevenção ao suicídio, né? Isso. A gente recentemente passou pelo Setembro, né? Que aqui no Brasil foi um mês onde essa campanha entrou aqui no nosso país, né? Como foi que surgiu essa campanha? Só para a gente começar... Por volta de 2014, né? O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que digamos que é a instituição aqui de referência que a gente tem para falar sobre
Promoção e prevenção ao suicídio, iniciou aí informação para a população, convidando a população à reflexão, promoção de capacitação, e hoje a gente tem essa campanha, né, desde 2014, e vários profissionais da área da saúde, não só da saúde, como você falou, empresas, né, escolas, e por quê? Porque é uma campanha que ela precisa ser feita por várias mãos. Né? O suicídio é um fenômeno complexo. Né? Quando começou-se a falar de Setembro Amarelo, no caso a campanha de prevenção, foi nos Estados Unidos. A gente tem aí a informação de que uma família que teve um jovem que ele se suicidou num carro amarelo. E aí, durante o velório, né, a família recebeu ali, as pessoas trouxeram cartões, fitas, roupas, flores na cor amarela como uma forma de acolhimento daquela família, né? E a família, enlutada, ela produziu cartões com uma frase, né? Se você está em sofrimento, procure ajuda, né? E aí esses cartões foram distribuídos e isso virou um movimento que cresceu nos Estados Unidos e outros órgãos aí participaram dessa campanha e tomou a proporção chegando aqui até o Brasil. Setembro é um mês que a gente concentra muitas ações, né? O objetivo da campanha é concentrar o maior número de ações possíveis, com o objetivo de prevenir e de promover, né, saúde mental e prevenir o suicídio. Só que a gente ainda tem algumas lacunas nessa campanha, porque o mês de setembro é muito intenso, se fala muito, tem muita palestra, os profissionais vão nas escolas, vão nas empresas, mas aí depois que passa setembro... Parece, né, que o assunto é engavetado, né? Exatamente. Para falar de saúde mental é uma prática diária. Então, esse convite à reflexão, por meio de canais como esse, ele tem que ser um movimento, né? E aí, a campanha Setembro Amarelo, ela soma-se a outras campanhas de saúde, como agora a gente está em outubro, que tem o Outubro Rosa, né, que abre espaço para falar da saúde da mulher e questões de saúde, do câncer de mama, e Novembro Azul, que aí abre um espaço para falar sobre saúde do homem, a gente vai já falar um pouquinho sobre isso, sobre a saúde do homem, e aí segue outras campanhas de saúde, né? Salvo engano, acho que é no mês de abril, março, a gente tem outra campanha, o Março Amarelo, né, salvo engano, que é a campanha de prevenção do acidente de trânsito, que está ligado à campanha do Setembro Amarelo, né? E outras ações de saúde, né? Se você procurar e pesquisar, você vai ver que tem um calendário de campanhas que é importante a gente ter uma campanha como essa. Ter um tempo para fazer um marco. Exatamente, né? esse marco simbólico, né? Ou seja, a pessoa vai lembrar, a gente tem aí ações, né? Empresas, instituições, né? E a Organização Mundial da Saúde entra forte também. Mas o movimento é o ano todo. O movimento deve ser o ano todo. Sim, então, por isso a gente está falando sobre prevenção ao suicídio em outubro. Então, a ideia é produzir outros conteúdos em outros meses também. Sim, e é um assunto tão delicado, porque assim, eu conheço pessoas que estão passando, eu conheço pessoas que já passaram, eu conheço pessoas que, infelizmente, chegaram a cometer o ato, e conheço pessoas que conhecem pessoas, né? Tipo, eu tenho um amigo que a mãe dele chegou a cometer o suicídio, né? Eu tenho uma amiga que a irmã dela cometeu suicídio. Aí você fala assim, não é um caso isolado, não é um caso tão distante de nós, meros mortais e simples, pessoas comuns. Se você parar para olhar no seu ciclo social, na sua família ou nos seus amigos, sempre tem casos estourando assim. Isso são os que são notificados. Os que são notificados. E o sofrimento das pessoas que estão silenciosas, sofrendo ali quietinha no canto, que é a parte delicada. Como é que a gente pode fazer para entender que o meu amigo que está trabalhando do meu lado, ele está passando por algum tipo de sofrimento e o cara não quer falar? Porque tem pessoas que você pergunta, o cara fala, né? Mas tem pessoas que você morre perguntando, você não abre nem para um trem. Tipo assim, tem cebola, tem várias camadas, né? Você não consegue quebrar todas as camadas. Mas o cara tá lá pensando, presta a fazer e você não sabe. E assim, antes até de falar o que fazer, é a gente se perguntar, né? Por que a gente precisou de uma campanha para falar sobre esse tema, né? Que essa é uma das barreiras que a gente tem, é o não falar.
né? Um dos mitos é que se falar sobre suicídio, isso vai de alguma forma influenciar, e até sim, isso pode ser verdade até certo ponto, a depender de como isso foi apresentado, né? Tanto que evita se expor em rede social ou nas mídias a forma como a pessoa fez, né? A forma como aquilo vai ser apresentado, isso pode sim gerar um efeito em cadeia, e a ideia é que as pessoas elas comecem a entrar em contato de uma forma responsável com esse assunto, começando até mesmo pelo nome prevenção, porque quando a gente pensa em prevenção, você tem a ideia, eu vou trabalhar com prevenção, então eu vou prever o suicídio ou eu vou impedir a morte de alguém, e a ideia não é essa, a ideia é a gente conseguir, por meio de reflexões, por meio de ações, fazer com que aquela pessoa que está em sofrimento psíquico, né, que alguns profissionais especialistas na área do suicídio chamam de processo de morrência, né, nesse definhar existencial, essa pessoa consiga ver outras possibilidades de existir e não apenas a morte como algo que vai resolver, né, aquilo que está acontecendo, aquele sofrimento intenso. E aí, quando a gente fala de prevenção é nesse sentido, é importante pensar que quem se suicidou, a verdade morreu com ele, né? Porque se especula muito. Não sabe o que foi que aconteceu, o que ele pensava. Porque a gente tem os fatores de risco, né? Os fatores predisponentes e tem os fatores precipitantes. Fatores precipitantes geralmente é o que aparece na mídia, né? Após o término de um namoro, né? Após a perda de emprego, ou após uma decepção, a pessoa se suicidou. Só que antes disso tem uma história. Então, geralmente o que aparece trata esse indivíduo como um reducionismo, né? Então, a pessoa terminou um relacionamento... Por causa de um acontecimento, exatamente, traz esse efeito causal, né, que não explica. E essa pessoa ela teve aí uma história, teve um processo de aprendizagem e influenciado por uma cultura. Porque para falar de suicídio, a gente está falando de um fenômeno multifatorial. Então, não tem uma causa, né? Existem vários elementos, vários fatores atuando nesse ser humano que é biopsicossocial. Então, nós estamos inseridos numa sociedade, então, quando a gente pensa em adoecimento psíquico, a gente está falando de uma sociedade que influencia a forma como você constrói seus padrões de comportamento, suas crenças, seus desejos. Então, a gente é influenciado por uma cultura. E aí, a gente começa a convidar a população a pensar o que é que tem na nossa cultura que, de alguma forma, vem contribuindo para que as pessoas não consigam ver saídas para determinados problemas, né? Tem um autor especialista na área de suicídio, com várias produções nesse tema, que ele fala que o suicídio é uma resolução de um problema, é uma resolução definitiva para um problema temporário, né? E quando ele fala temporário, ele não está querendo dizer que é um problema que vai se resolver rápido ou que é simples de resolver, mas é algo definitivo, né? Então, promover ações, não só nas campanhas, mas durante o ano todo, é convidar a pensar quais são os elementos que estão influenciando, né, para que aquela pessoa que está em sofrimento intenso veja apenas o suicídio como uma saída para esse problema. Aí vocês, como profissionais da área, vocês têm as ferramentas para poder trazer essa luz para essa pessoa. Sim. Né? E aí também, por meio de ações, convidar toda a população a pensar junto. Né? Porque nós temos um conhecimento científico, a gente vai sempre renovando estratégias que a gente usava há um tempo hoje, não mais, como por exemplo, quando eu falo fulano cometeu suicídio, a gente está entrando num processo de limpeza semântica, constantemente mudando as palavras, ora, não se fala mais cometeu, né? Mas eventualmente a gente ainda usa, porque o cometer está muito ligado a uma conotação negativa, né? Quando a gente fala fulano cometeu um assassinato, né? Fulano cometeu um crime, então geralmente está ligado a uma fala estigmatizante, mas que até pouco tempo a gente utiliza, né? E utiliza ainda essa palavra. Então a gente ainda está nesse processo de adaptação, de como se expressar, como fazer isso de uma forma que eu acolho o sofrimento sem emitir padrões comportamentais sugestivos de estigma, né? É engraçado como a gente não para pensar o quão a semântica ela te induz já a pensar outras coisas. Sim. Por uma comparação das outras frases que você já entende, né? Fulano cometeu isso. Você fica procurando outra situação que essa palavra se encaixa. Como é que eu falo agora, né? Um treino, né? Para a gente se aproximar desse diálogo, dessa reflexão, né? E é o cuidado para poder falar com uma pessoa que está numa situação dessa. Eu fico pisando em ovos.
Porque o meu receio é, se eu falar algo de uma forma errada, ou usar uma frase, sei lá, não sei como é que chama, tipo algum gatilho que vai desencadear toda uma... Eu posso piorar em muita situação. Sim, podemos sim, a gente pode piorar sim. E a fala, né, ela é muito representativa a partir do que eu trago com a minha história, né? Então, se a gente for entrar já em algumas falas perigosas, a gente tem sim algumas falas que elas contribuem. E eu não falo nem do que a gente fala, mas o que há pouco tempo atrás a gente falava. Em estudos, saiu frases do tipo: 90% dos suicídios podem ser evitados. Agora, como que essa informação chega para uma família enlutada? 90% dos suicídios podem ser evitados. E uma família que perdeu alguém. Um peso de responsabilidade. Uma sensação de impotência, né? Culpa, né? O que foi que eu fiz ou deixei de fazer, que eu não consegui evitar, e esse meu ente querido entrou nos 10%. Né? Então, assim, até isso os estudos estão revisitando. Como assim 90%? Né? Precisa se cuidar um pouco mais até como essa informação vai chegar na população, porque hoje a gente ainda está caminhando para falar sobre esse assunto, ainda é um tabu, se falar vai aumentar. Realmente, a depender de como essa informação chegar, ela pode ser um fator de risco, né? Mas você me pergunta o que falar. Então, às vezes, não é nem o que falar, é o não falar, né? É você simplesmente demonstrar para aquela pessoa que você está ali para escutá-la. Porque muitas vezes que ela é importante, que ela pode falar, né? Que ela pode saber que tem alguém que vai ouvir a escuta, sem julgamento, sem filtros. Porque o falar, ele vai trazer ali uma série de representações, de crenças, que muitas vezes, sem querer, você pode, né? Olha para sua vida, olha o tanto de coisa legal que você tem, né? Olha, eu já passei por coisas... Você tá vendo isso, né? como legal, para ela tá... E aí você começa a fazer comparações, né? Uma das coisas que sempre me cativou na análise do comportamento, que é a abordagem que eu trabalho, é essa ideia do sujeito único. Quando a gente vai receber alguém em terapia, a gente não vai comparar esse sujeito com outro sujeito. A gente vai comparar ele com ele mesmo. Porque se eu comparo ele com outro sujeito, é outra história, são outras contingências. Então, é até injusto fazer isso. Mas, né? como tu estava falando, culturalmente falando, é difícil. É difícil, porque a gente já vem... Os nossos antepassados, assim, nossos pais faziam isso com a gente. Sim, olha, o filho de fulano consegue, você não consegue. Filho de fulano assim, filho de fulano é assado. Do nosso jeito cearense de ser, né? A gente fazia umas comparações. Aí a gente acaba que ficou entranhado isso daí. Aí a gente acaba, quando a gente quer referenciar alguma coisa, até qualquer... Se eu quero dizer que algo é maior do que outro, está mais distante do que outro, eu puxo por referência e falo, sabe a distância daqui para ali? Pois é, mas então essa referência eu preciso fazer uma comparação. Sim. Aí quando eu quero mostrar para a pessoa, ou tentar mostrar para a pessoa, de que o problema dela não é tão grave assim quanto ela tá vendo. Tem gente pior do que você. Olha pro Aí eu puxo uma comparação, porque para mim é mais fácil fazer essa comparação. E assim, sem dúvida, a gente vai ter nossos referenciais, né, que nos norteia para onde eu quero chegar, para onde eu não quero ir. Mas se tratando de uma pessoa que está numa condição dessa, de sofrimento intenso, pensando, planejando e assim, a morte para ela ali sendo uma possibilidade de resolução definitiva daquele problema, daquela dor, é uma fala que muitas vezes até invalida o sentimento do outro, né? Quando você convida esse outro para conversar e ele começa a falar, né? Olha, seria melhor dormir, não acordar mais, né? Que é uma frase que pode chamar a atenção. Eu não tenho mais vontade de viver, se isso não der certo, eu não vou mais querer existir. E aí, de repente, você começa a fazer essas comparações, é um recado inconsciente. Olha, você não está sofrendo tanto assim. Olha, tem gente muito pior. Né? Eu, no seu lugar, né, estaria muito bem, estaria muito feliz. Ou eu consegui passar por isso, então eu sou forte. E você é o quê? Você é fraco? É um recado inconsciente que eu dou? Tipo assim, não eu não estou falando isso diretamente, né? Numa tentativa de empatia, olha, eu passei por isso, né? E eu venci. E você, né? Eu venci, então você pode vencer também. Às vezes, sem querer, a gente faz esse movimento e invalida a dor do outro, né? Por exemplo, adolescentes, quando eu recebo adolescente no consultório, né, que aquela adolescente traz um sofrimento e a mãe hoje ela está sofrendo por isso, mas para ela é importante, né? E engraçado como você não tem como quantificar o grau de importância, né? Sim. Às vezes, por exemplo, você quer uma pessoa desapegada com um relacionamento,
você termina e começa namoros 20 no mês e tá nem aí. Mas para alguém que é um pouco mais, tá mais envolvido e já tem uma dependência, como é que chama? Dependência emocional, uma dependência afetiva. emocional daquela pessoa, dependência afetiva. Quando há uma ruptura ali, para você é algo banal, Sim. mas para ela o mundo se acaba. Então você não pode chegar e dizer, cara, levanta a poeira, levanta, bate a poeira e vai, arruma outra, ou então arruma outro. Não é assim, meu filho. Para ela não tinha outro, só tinha aquela. Então não é a comparação com a sua vivência e colocar sobre a outra pessoa. Não dá, não, e outro validar. Sapato, né? Então, assim, se fosse pensar o que fazer, então é essa escuta, é demonstrar para a pessoa que você está ali para ouvi-la, né? Que você está disposta a caminhar com ela, né? Buscar ajuda se for o caso. Né? Mais do que emitir frases como essa, né? Claro que a gente também não vai entrar aqui botar no banco dos réus, né? Porque todo mundo já deve ter dito uma frase como essa num momento de dor, de um amigo, de um parente, né? Mas a ideia é realmente a gente tentar cuidar de algumas falas que realmente podem trazer prejuízo, né? Eita, então fiquem atentos ao que falam, né? Para não piorar a situação. Se não tem o que falar, fica calado, né? Outro tabu que a gente encontra também para falar sobre suicídio é o caráter moral da situação, né? A pessoa que tenta suicídio muitas vezes é uma pessoa que não tem Deus, que tem falta de fé, né? E aí entra outros efeitos aí que podem ser devastadores na vida da pessoa, né? Essa questão de achar que a pessoa que tem Deus, a pessoa está em depressão é porque está falta de Deus no coração. Meu irmão, a igreja está repleta de pessoas com depressão, em vários níveis. Em vários níveis de pessoas que têm Deus no coração, viu? E muitas vezes sofrendo caladas. E de fato exercem a sua fé genuinamente, mas elas estão sofrendo. E elas chegam ao ponto, e eu falo por experiência da minha vida, chegam ao ponto de você orar a Deus, você com a sua fé, com a fé que você tem, você fala assim, Pai, eu não pedi para nascer, eu não gostaria de estar aqui. Por mim, se o Senhor me levar amanhã, tá de boa. Então, tipo, você tá jogando a toalha e você tem fé. Você tá falando com o seu Criador, com aquele que você tem como seu pai, como aquele que salvou você, que deu a vida por você, como quem é cristão, né? E você chega a esse ponto. Quando você chega a esse ponto, você vai dizer que você não tem fé? Você está recorrendo ao seu momento de devocional, ao seu Criador e aí expondo a sua dor e que você está dizendo, a vida para mim não tem tanto valor assim, eu por mim poderia ficar sem ela. E dentro da igreja. Estou farto de dias, dentro da igreja, com palavra, lendo a Bíblia. Então, qual é o X da questão? Não é falta de Deus no coração, não é falta de um ambiente religioso, mas eu acredito, me corrija se eu estiver errado, você é profissional, mas eu acredito que seja muito mais uma questão de autoconhecimento, de você conseguir se perceber como você está se sentindo, o que realmente te machuca, para que você possa evitar o que machuca. Aí quanto mais você se conhece, mais resistente você vai ficando a essas pancadas que a vida vai lhe dando, e você vai começando a perceber, cara, antes eu pensava assim e me quebrava, mas hoje eu já consigo ficar um pouco mais resistente. Porque Deus continua sendo Deus, independente da pessoa que acometa ou não, independente se você perdeu o seu emprego ou não, independente de alguém soltar uma bomba nuclear e destruir o planeta ou não, ele vai continuar sendo Deus, ponto. Então, a sua fé, ela dá uma base, te dá um suporte, massa, até por qualquer tipo de espiritualidade, eu acredito, né? As pessoas têm alguma coisa para se agarrar. Ótimo. Tem pessoas que se agarram na família, tem pessoas que se agarram no cônjuge, enfim. Você tem alguma coisa para se agarrar, mas isso não quer dizer que você está isento. Fulano de tal tem Deus no coração. Quantos e quantos pastores, padres... A gente tem um exemplo do próprio padre Marcelo Rossi, né? Se eu não me engano, ele passou por um processo de depressão brutal. Sim. E hoje ele tá bem, mas você vê fotos e relatos aí, você fala, caramba, como é que alguém consegue chegar nesse nível? E o cara tinha Deus no coração. O cara, ele reservou a vida dele, porque um padre, ele tem todo um processo
Para poder exercer a função, tem um termozinho de preparo, lá. né? De estudo, celibatado, não. Tem muitas etapas, né? E ele passou por tudo isso, mas mesmo assim chegou um momento que ele precisou de ajuda. Sim. Então, independente se você é pastor, se você é padre, se você é médico, se você é advogado, o que quer que você seja, qual o seu nível social, se está precisando de ajuda, recorra a um profissional. Peça ajuda também quem possa ajudar. Sim. Eu acredito, Ângela, me corrija se eu estiver errado também, se você pedir ajuda para a pessoa errada, é um tiro no pé, né? Porque vamos supor que alguém já é um crítico nato, e aí você está passando por um problema desse, você vai recorrer a um aconselhamento com uma pessoa dessa aí, você vai sair de lá pior do que você entrou. Sim. A pessoa vai colocar o serrente pro chão, né? E aí algumas culturas familiares, elas estão, quando todo o sistema está adoecido, digamos assim, né? Uma cultura familiar que o diálogo não acontece, né? Às vezes é permeado de muitos estigmas, e aí a pessoa ela não vê ali dentro da cultura familiar, né? Da dinâmica familiar que ela tem, uma rede de apoio. Né? E muitas vezes tem que buscar essa rede de apoio fora. Né? Os pacientes que eu acompanho na instituição que eu presto serviço em tratamento de dependência química, muitos trazem esse questionamento, né? Em sessão, Ângela, minha família está toda doente, está mais doente do que eu, eles precisariam estar internados e não eu. Então, o que a gente pode devolver? Então, vamos construir uma rede de apoio fora desse sistema. E vamos convidar... Já que esse sistema não vai te dar esse apoio, vamos atrás de outro. E vamos convidar essa família também para o autocuidado, né? Então, é uma parceria ali, onde os profissionais eles não trabalham apenas com o paciente, mas também com essa família. Então, né? O caso da dependência química ou do caso do suicídio é só a ponta do iceberg da história, né? Por baixo tem toda uma estrutura cultural, familiar, de história, de construção de história daquela pessoa, né? Então... E até mesmo no atendimento infantil, né? Infantil, adolescente, a gente também convida as famílias para as sessões, né? Para fazer essa troca, compreender como é que está essa dinâmica familiar. Sugere para alguns pais buscar uma orientação parental, buscar uma psicoterapia pessoal, né? Muitas vezes a criança e o adolescente apresenta muitos comportamentos de melhora dentro daquela relação quando os pais buscam ajuda. Busca esse autocuidado, busca, como você falou, esse autoconhecimento, de conseguir perceber coisas que tinha ali na relação, desse olhar naturalizado, né? A terapia, de alguma forma, ela convida o sujeito a fazer esse exercício de estranhamento, né? O que é natural, algo que eu estou acostumada a ver todos os dias, eu tenho ali insights, tem um estranhamento ali que não está, digamos assim, contribuindo naquela minha relação com o meu familiar. Então, as famílias hoje, né, é imprescindível que não só adquira informação, mas busque também esse cuidado. Né? Cuidado, e consequentemente reflete na pessoa que vai estar passando por problema, né? Se você cuida da base, você acaba respingando no todo, né? Sim, certamente. Uma família bem equilibrada, rapaz, as crianças vão ser bem cuidadas, vão ser bem tratadas, vão mas crescer bem. Mas aí a gente se questiona o que é bem equilibrado, né? Que até o conceito de bem-estar, ele é enigmático para alguns profissionais, né? A Organização Mundial da Saúde traz que saúde e bem-estar, né? Saúde e bem-estar, o que é? É o bem-estar nas esferas física, emocional, psíquica, espiritual, né? Quem consegue todas essas esferas, né? E por isso a gente tem que fazer uma campanha como essa acontecer por várias mãos. Né? Pois é. Aí entra de novo a história da comparação. Como é que você vai diferenciar o que está dando certo? Porque o método científico não deixa de ser nada, não deixa de ser um método de comparação. Eu apresento várias amostras dentro de uma situação e vou comparar o que deu certo aqui e o que não deu certo ali. Aí a gente usa a comparação para essa análise, mas tem que tomar cuidado em usar essa comparação para poder apontar para um caso específico do individual, né? Do indivíduo. Sim, claro. E a filosofia behaviorista radical, né? No caso, as teorias trazem, né, que quando a gente vai fazer essa análise, a gente sempre vai considerar o déficit comportamental daquele indivíduo, né, o quanto ele está deixando de fazer, de emitir comportamentos que antes geravam prazer, geravam satisfação, e o quanto ele está em excesso. E o grau daquele sofrimento para aquele indivíduo, se ele está num grau de sofrimento e está gerando sofrimento naquele ambiente. Então, a gente já começa por aí. Entendi. O que é que está em excesso, o que é que está em déficit, o grau desse sofrimento, como que esse indivíduo relata para mim, como que eu posso descrever essas etapas para fazer uma análise de quais variáveis podem estar influenciando naquele sofrimento.
né? E o choque não, o fato da pessoa já estar com essa questão já debilitada e com pensamento suicida e o acesso às drogas, né, aos vícios, drogas, vícios em gerais, né? Quando elas se associam, e é mais fácil, eu acredito que seja, da pessoa entrar para esse viés do vício, porque ele dá uma como é que eu poderia usar a palavra? Uma saciedade, ele te desconecta da realidade, aí te dá um time ali, né? Um refrigério temporário. E isso eu costumo dizer que quando a pessoa, ela por N fatores, né, decidiu usar uma substância, ela teve ali uma recompensa, né, um ganho secundário ali, em detrimento a vários outros prejuízos que vão vir depois, que toda vez que ela acessa a droga cumpre a função, né? E aí eu até questiono muito isso, os pacientes que já foram atendidos por mim sabem que eu sempre faço essa pergunta: qual é a função da droga na sua história? Né? E não é só uma, são várias, né? Pode ser de um prazer, pode ser de uma fuga da realidade, pode ser, como algum paciente já falou, é o único momento que eu sinto que eu estou fora de mim. Porque não, eu posso fugir de casa, eu posso fugir da namorada, eu posso fugir do meu trabalho que está ruim, eu posso sair, mas não tem como eu sair de mim. Então, o momento que eu consigo sair de mim é quando eu estou sob efeito. Então, quando a pessoa ela vai fazendo essa análise e entendendo qual é a função da substância, ela consegue ter mais recursos de enfrentamento quando ela vai pensar em uma estratégia, né? Então, se a pessoa tira a droga da vida dela, o que é que vai junto? Né? Quais são os ganhos secundários que essa droga estava ali atuando? Tem que ter uma construção, né? Não é só tirar a substância, tem que ter uma construção para o que é que eu vou substituir, o que é que eu vou colocar no lugar, né? Sim, pode até ser polêmico o que eu vou dizer, mas já teve paciente que disse: olha, foi por causa da droga que eu não morri naquele momento. Embora a droga ela seja um grande fator de risco, né, para o suicídio, mas ele disse: enquanto eu fiquei sob efeito, né, eu tive mais um tempo ali, né, que depois apareceu alguém e falou comigo, né, não que eu estou querendo dizer aqui que a pessoa, enquanto está sob efeito, está ganhando tempo, mas essa foi a interpretação dessa pessoa, né? Claro que depois ele viu que ele teve prejuízos, que ele, utilizando aquela mesma estratégia para se manter vivo, ele ia definhar. Né? Então, por isso, ele buscou tratamento e outras rotas. Porque quando a gente fala de suicídio, a gente pensa num processo que a gente chama de ambivalência, que é aí onde as terapias, onde o apoio, a rede de apoio vai entrar. É nessa ambivalência, porque é antinatural o indivíduo querer morrer, né? Algo que a gente sabe que vai acontecer com todos os indivíduos e, de alguma forma, aquela pessoa ela quer antecipar esse processo. Então, em algum momento... o animal em si, na sua essência, ele quer permanecer vivo. Sim. A todo custo, né? Sim. Tem pessoas que matam, fazem atrocidade para poder permanecer vivas. Exatamente. Né? Então, em algum momento, aparecendo essa ambivalência, né? Não, peraí, é que de alguma forma, se a pessoa ela tiver ali um mínimo de rede de apoio, né? Uma pessoa disposta a escutar, ou pelo menos a buscar ajuda com ela, aí a gente pode, de alguma forma, promover saúde, né? E prevenir, né? Não é prever ou impedir, mas de alguma maneira prevenir e dar aí àquela pessoa outras rotas para que ela consiga existir e não veja a morte como a única alternativa para resolver aquele problema, né? Cara, ou aquele sofrimento intenso. Quanto mais tu vai me explanando, mais eu percebo o quanto a subjetividade da análise é tão profunda, porque são tantos detalhes e não é nada muito preto no branco, né? Sim. Tipo, 1 mais 1, 2. Não é assim que funciona o jogo. Alguém pode chegar e falar assim: mas o cara é drogado, não sei o quê. Pois é, mas ali é um refúgio que ele já está com outro problema, pior do que a droga. Sim. Ele precisa resolver o outro e também precisa resolver o problema da droga. E esse efeito moral sobre a pessoa que tem o uso problemático de substância, ele ainda é algo que a gente não superou. Né? A gente tem hoje outras abordagens, vê o sujeito como biopsicossocial, mas esse efeito moral ele ainda é muito forte, né? E falar sobre o suicídio acaba sendo a gente falar uma vez sobre tem termos, né? Como não é termos, não, frases, né? Que acabam, em vez de você afastar a pessoa daquela ação, daquele uso, daquela situação, você faz empurrar ela para uso.
Tipo, um drogado, tá todo mundo já dizendo que eu sou mesmo, então eu vou cair pra dentro. E aí, às vezes, a pessoa ela já está num processo de autoestigma, né? De um preconceito internalizado de que eu não vou conseguir estar em outros ambientes porque essa é a minha imagem social, né? De uma pessoa que está à margem ali, né? Até mesmo dentro da instituição onde eu presto serviço, há o preconceito entre eles pelo tipo de droga que usa. Né? Então, se a pessoa faz uso de medicamentos de uma forma problemática, né, ela pode muitas vezes ter a mesma função de alguém que está usando uma droga ilícita. E ela, não, mas espera aí, eu não uso isso. Isso, essa pessoa ela tem acesso no tráfico, né? E as emissões de receitas também, ela é uma forma de tráfico, né? E aí a pessoa, não, eu uso álcool. Né? Eu nunca vendi minhas coisas, nunca fui, né, em um local onde o acesso à droga mesmo que droga ilícita isso acontece, vendi minhas coisas. Não, tá tudo ok lá em casa. Eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Eu só bati o carro e atropelei alguém. Então, assim, essas comparações que eles fazem entre eles, né, maltrata também, porque já é um reflexo social de como eu vejo o indivíduo que usa determinadas substâncias. Meu Deus, o estigma. O problema é complexo de se abordar, de se estudar, de se analisar. E aí a pessoa, um dos fatores, digamos assim, de risco, né, é o público que tem algum tipo de psicopatologia, né, transtornos mentais, digamos aí, é um dos maiores fatores de risco quando a gente fala em suicídio, né? E pessoas em situações de violência, a gente tem algumas condições, alguns grupos de risco, né? Consegue pontuar algum, só para poder as pessoas entenderem se eu estou ou não dentro de um grupo de risco, que eu estou mais propício a esse tipo de situação? Pronto, a gente tem, pelo que a literatura traz, hoje a gente tem os transtornos mentais, e aí eu posso citar alguns aqui, como, por exemplo, a depressão, né? Os transtornos de pânico, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, borderline. Então, assim, eu estou citando alguns que aparecem com frequência, mas não quer dizer que quem tem esse transtorno, né, é uma pessoa que vai se suicidar ou está com ideação, né, a depender de como está sendo a rede de apoio e a história daquela pessoa. Mas é, sim, um grupo vulnerável, né? Outro grupo vulnerável são adolescentes e idosos, como se fossem aí dois polos. Né, o idoso com todas essas questões, né, da questão qual é a minha função social agora, né, alguns a aposentadoria, alguns o que fazer com essa aposentadoria, com esse descanso ou demandas de saúde. Então, assim, tem algumas condições que realmente traz esse prejuízo ali para determinados grupos, mas ainda mantém-se os dados de que os homens, né, eles se suicidam mais do que as mulheres. Isso ainda continua. Né? Mas o dado, tudo bem, mas já conseguiram analisar as variáveis as possíveis? O que o homem acaba tomando essa decisão mais do que o das mulheres? Eles por orgulho, não sei, sim, até por índice de hormonal, de ser mais impulsivo em algumas situações. Tem uma construção social, né, sobre a imagem do homem, né, o machismo. O homem não chora, né? O machismo estrutural maltrata muitos homens, maltrata mulheres, sim, mas também tem muitos homens em silêncio com as suas dores, porque culturalmente não é estimulado a falar sobre isso. Né? Tem até uma brincadeira dentro dos relacionamentos que geralmente é a mulher que quer conversar, que quer falar um pouco mais sobre a relação e homem não, essa visão mais pragmática, mais objetiva de resolver os problemas, e esse homem não fala, muitas vezes ele silencia e também não é bem visto em alguns grupos, né? Esse homem se apresentar um homem que chora, um homem que expõe, né? Não, é melancólico, é sensível, e aí começa a fazer até mesmo comparações, esse homem é muito feminino, né? E aí é mal visto, nossa, por que não pode ser um homem feminino? E aí esses grupos, né, tendem a sofrer mais. Só que aí tem um outro ponto importante. As mulheres, elas tentam mais do que os homens. Elas só não finalizam mais. Né? Só que a forma, como digamos, a topografia, a forma a escolha, digamos assim, influenciada por vários fatores, o homem escolhe geralmente meios letais. Né? E a mulher, por toda uma construção social, né, de vaidade, né, acaba escolhendo alguns métodos em que chega a ser não mais tem um alto né? grau de letalidade e aí consegue, aí, de alguma forma, não finalizar, né, o suicídio. Caramba, mas todos sofrem.
para poder pensar cogitar essa possibilidade é um sofrimento muito, muito alto na vida da pessoa. Até ano passado, eu fiz uma revisão de literatura para especialização, e aí a gente começou a ver que, a nível mundial, que são dados da OMS, que traz que o suicídio ele vem reduzindo, né? Mas na área das Américas a gente ainda não desacelerou com a quantidade de notificações, né? Então tem alguma coisa aqui do nosso lado, aqui das Américas, América Latina, né? E a América do Norte também, que de alguma forma culturalmente também vem contribuindo para isso. Aí se né? mantém os dados que a área, mais aquela área do Oriente, os índices são mais altos por uma questão cultural? Assim, a gente tem alguns países pontuais, né, fora sim. Do continente americano, sim, que são países que apresentam um grande número de notificações, e tem as subnotificações também, né? Tem países do lado oriental também que tem algumas medidas para tentar prevenir o suicídio, digamos, questionáveis, né, para o nosso modelo cultural, como punições para as famílias, caso esse suicídio venha a ser apresentado em público, né, pessoas que tentam fazer isso, e se isso tiver uma repercussão muito grande na mídia, isso pode gerar uma punição. Né? Existem alguns países que, a depender do plano de saúde, do seguro de vida que você tem, se você notificar que foi um suicídio, talvez a família não receba o seguro, ou o plano de saúde pode entrar aí com alguns argumentos, né? Então acaba sendo subnotificados. Mas a gente tem esses dados de que as Américas não está caminhando para uma redução do número de casos de suicídio. Né? Então precisa intensificar mais ainda essas campanhas, justamente por conta disso, desses números, desses dados, né? Sim, e culturalmente, assim, vamos falar a nível Brasil, né? Até pouco tempo eu fiz até uma palestra para a gente falar sobre o que é felicidade no Brasil, né? É mais um sentimento de euforia. A gente está sempre sendo convidado a ser um ser feliz, um ser sorridente, um ser que demonstra uma vida, digamos, que fascina o outro, né? No que eu vou expor, no que eu vou apresentar. Isso é um grande fator de risco aqui, né? Eu poderia estudar. As redes sociais, elas fazem isso com força. Sim. E crueldade, muita crueldade. E tem muitas pessoas que estão num bom processo de autoconhecimento e já decidiram, não vou ter rede social. Eu já percebi que a rede social é um gatilho para mim, né? Porque já entrou num bom processo de autoconhecimento, mas tem pessoas que ainda não perceberam quanto a rede social, né, ao tempo que ela traz oportunidades, ela também pode ser um fator de risco para a sua história, né? Pelo que você aprendeu, pelo que você entendeu o que é felicidade, o que é ser triste, né? A gente tem uma cultura que incentiva muito o sorriso, o sucesso, mas você não tem direito de ser triste, você não tem direito de expressar uma insatisfação, e está todo mundo insatisfeito, está todo mundo com raiva, e quando tem algum assunto explode, né? Fica um grupo polarizado, eu amo, eu odeio, se você não concorda, você já é meu inimigo, a gente não consegue mais dialogar sem ficar algo insuportável. Caramba. Né? Isso é um convite, uma reflexão bem aprofundada, porque se você não consegue estar bem consigo, você não consegue estar bem com o outro, e aí você aí entra na parte do respeito, porque você não respeita o outro. Sim, o imperativo da felicidade, né? E aí porque eu sou o formato da felicidade é essa. Se não tiver esse bem, se não tiver esse celular, se não tiver essa casa, se não tiver essa vida, esse cabelo, aí pronto, você monta um estereótipozinho e fala, e o resto? Sim, aí de onde vem meus desejos, de onde o que foi que eu aprendi que é ser feliz, né? E aí eu vou reproduzindo. E quantas pessoas têm todas essas coisas e são extremamente tristes e até estão lá passando por uma terapia, prevenindo uma ação suicida, mas sendo que tem tudo que a gente diz ser os motivos de felicidade, né? Sim. Então, é muito de você parar para pensar. Eu gosto de pensar que o autoconhecimento sempre vai ser um bom caminho. Porque se eu me conheço, não importa o que está por fora, eu conheço bem o que está por dentro. Então, eu sei o que me faz bem, o que me faz mal. Então, eu posso evitar o que me faz mal, promover o que me faz bem. E aí eu vou me regulando. Mas isso eu comigo mesmo, né? Sim, porque a gente é convidado comigo. A gente é convidado o tempo todo a ter esse olhar para fora. Sempre para fora. E muitas vezes eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui, que tipo de estrutura eu tenho,
né, para sustentar determinadas verdades sociais, né? Mas as redes sociais, elas são cruéis demais, meu Deus do céu. É. Tipo assim, eles te empurram de goela abaixo um perfil, e aí se você não for aquele perfil, você tá... Aí vem os haters, que aí é uma... Uau, os caras têm por prazer... Violência gratuita, né? Entrar no... Cara, o cara nunca te fez nada, ele tá lá de boa, fazendo o conteúdo dele, não tá te incomodando nada mais. Não, vamos perseguir, vamos bater até o cara ir arrego. Acho que na quê, nossa cara? época a gente não tinha tanto acesso, a gente tinha que encarar, olha, se eu digo alguma coisa com você, Mas eu vou ter que dar né? conta. Vou ter que dar conta disso aqui, né? Olha, eu falei que o Thiago, né? E aí o Thiago, o que foi mesmo que você falou? A gente ainda tinha uns confrontos, né? Mas agora tudo é agora muito potencializado, virtual, né? Virtual. Se eu falo algo você não concordou, eu te bloqueio e pronto. E não, né? E espalha pra todo mundo. Que é pra, numa velocidade muito grande. Não é só eu não gostar da Ângela, sou eu não gostar da Ângela e eu tenho incentivo milhares a também não gostar da Ângela. Sim. De graça, é uma violência gratuita, né? Como você falou, cara. Sim. E assim, isso só externaliza mais, só enfatiza mais que realmente a gente vive uma sociedade muito adoecida, mentalmente falando, né? Ao tempo também que a gente hoje tem mais recursos de poder falar sobre isso, né? Pois é, e antes era todo mundo muito internalizado. O cara podia Sim. até pensar e sofrer tudo, mas também não falava nada, não conseguia propagar aquela mensagem, né? Talvez... Eu não vou lembrar agora, cara. Tem uma questão do anel de Giges, né? Na filosofia, que tipo, o cara era honesto, mas quando ele colocava um anel, ele pegou um anel lá de um guerreiro, isso é um fato, uma fábula, quando ele virava o anel, ele ficava invisível, então ele podia fazer o que ele quisesse que ninguém iria perceber. É a mesma história, tipo, o cara, será que se você tivesse realmente invisível, você continuaria sendo quem você é do jeito que você é? Você permaneceria honesto? As redes sociais, elas te mostram uma realidade que não é real. Aquela pessoa tá ali daquele jeito, mas você não sabe se ela é tão gente boa daquele jeito. Sim. Ela pode ser um tremendo de um autoritário, de um troglodita por trás, mas ali ela tá sorrindo, enfim. Será que aquela pessoa é aquilo que realmente é? Por ser, né? Então vai muito além. Por isso, eu volto de novo à história. Você precisa se conhecer. Sim. E aí você pode buscar ajuda, né? Você pega uma boa terapia, vai fazer você a revisitar momentos da sua história que formou o seu pensamento. Por que eu creio assim hoje? O que é que eu tenho de crença? Por que eu creio assim? Não, porque lá atrás minha mãe falava assim, e aconteceu isso, e aquilo fixou na minha mente. Aí para tirar é trabalho. Não à toa a gente tem muitos casos de violência, né, contra a mulher, né, de um homem que padeceu aí de um machismo estrutural, onde ele tem aí dentro dessa relação uma projeção de que aquela mulher tem que dar conta da minha felicidade, dos meus desamparos, e aí gera uma pressão em cima do outro, objetifica a relação como se o outro fosse um objeto que me pertence, e aí às vezes não consegue suportar, né, que aquela pessoa tenha uma vida autônoma, né? Costumo pensar que a relação são três, né? O eu, o outro e o nós. E aí não, só existe o eu, né? E aí em muitos casos, isso. E aí muitas vezes são homens aí que agridem, que violentam, mas que também estão devastados, né? E que não têm condições ali de enfrentamento e nem de autopercepção. Alguns ainda buscam ajuda, né? Quando buscam ajuda, ótimo, né? Sim. E quando eles permanecem doentes e adoecendo as pessoas, né? Então, assim, é um tema que gera aí muitos vídeos, muitas discussões, são muitas e muitas variáveis para falar sobre isso. Agora, a gente falou sobre você citou alguns casos que são mitos. Essa história se falar de suicídio vai incentivar as pessoas a suicidar. Sim. Se falar, como você falou, um caso de uma pessoa que se drogou e disse que a droga me salvou do suicídio. Então, aí você fala, mas eu vou falar isso daqui, eu vou incentivar as pessoas a usar drogas. Não. É cada caso, né? Agora, tu conhece alguns mitos pra gente derrubar lá, o tal por baixo aqui, destruir esses mitos que rolam na internet, para que as pessoas possam perceber, cara, isso que eles estão falando aí não tem base, não tem fundamento científico, não tem amparo nenhum na psicologia para poder... Tem um que é muito forte, que é quem quer se suicidar não fala.
não fala, vai e faz. Vai e faz. Né? E assim, tem muitas pessoas pedindo ajuda de várias formas. Antes de né? tentar. Nem sempre a pessoa vai falar, de fato. Né? Tem gente que 90% dos casos poderiam ser evitados. Mas às vezes a pessoa não deu sinal mesmo. Né? Não foi algo ali, digamos, observável, mas... Existem casos que a pessoa meio que ameaça, fala Sim, assim, eu vou fazer. Exato, e tem falas como essa que prejudica, porque às vezes a pessoa está lá na rede social postando, né, que alguém morreu, que a vida não tem sentido, e aí ela está dando sinais ali pedindo ajuda. Então, assim, se a pessoa está ali dando sinais, né, que bom, entre aspas, que ela está dando sinais, porque aí é possível de alguma forma a gente intervir. Né? E para aquele que não deu sinal, né? Que silenciou, né? Tem alguns casos até que a pessoa ela ficou um tempo aí em silêncio e depois ela apresentou uma melhora abrupta, né? Como um processo de despedida, né? E aí fez as pazes com todo mundo, pediu desculpa, mas num processo de despedida. Então, assim, tem alguns sinais que é muito subjetivo, realmente, e é complexo de você identificar. Mas tem, por exemplo, adolescentes que falam, seria melhor dormir e não acordar, falas do tipo, seria bom deixar de existir, se isso não der certo... O difícil não faz identificar sentido. Quando é só birra ou quando é real. Mas na dúvida, eu acho que vale um convite para uma boa conversa e você demonstrar. O que você quis dizer com aquilo? Eu estou aqui para te ouvir. Está acontecendo alguma coisa? Né? Eu posso te ajudar de alguma forma? Porque aí você, de alguma forma, convida e não invalida o sentimento do outro. Né? Porque realmente, às vezes, será que é birra? Será que não vou dar tanta atenção? Porque vai que aí fala mais. Mas eu acho que o convite... É a história do mimimi, né? Eu acho que... Um mimizento falando... Uma forma que eu posso dar atenção de forma inadequada é falar, para com isso, não fala mais isso, né? Tem tudo dentro de casa, e aí fica falando essas besteiras, né? Nosso jeito cearense aqui de falar, né? Fica falando bobeira, e aí você está invalidando ali a fala do outro, né? Que às vezes soltou ali, mas teve essa invalidação e não foi convidado para conversar, né? Eixa, rapaz... Às vezes você... Eita, Jesus. Quando você vai falando assim, você vai lembrando de situações, você fala, esse momento aqui eu poderia ter falado diferente. Eu tava lembrando de casos. Às vezes você tenta rebater uma frase desse tipo, né? Com um tá ligado, né? Tipo assim, cara, se liga, presta atenção, olha ao teu redor. Só que você está piorando a situação, e muito, né? Sim, eu acho que é uma situação que não vale a pena testar ou pagar para ver, né? Eu acho que é válido a conversa. É melhor dar o benefício da dúvida ou então, e assim, puxar para a conversa. Não tenho condições de dialogar, não sei fazer uma escuta ativa, não sei me disponibilizar, eu posso pelo menos procurar outra pessoa que possa fazer isso, né? E as estratégias, então? Já que eu já percebi, ela já colocou uma vez lá, deu uma deixa. Não, a vida é muito, muito ruim e não sei o quê. Aí você já percebe que, então se a pessoa não está tão apaixonada pela vida, então pode ter algum ponto de pensamento suicida ali. Quais estratégias? Além disso, de só chamar para conversa, tem algum outro tipo de intervenção ou chama a ajuda de um profissional? A escuta, né, disponibilizar ali tempo com aquela pessoa, ela já é uma ajuda muito importante, né? Mas eu penso que começar a ver quem está dentro dessa rede de apoio, né? E aí sim, uma busca profissional, psiquiatra, psicólogo, instituições, né? Por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem os CAPs que faz esse atendimento, conhecer a rede pública que presta o serviço de atendimento e acolhimento psicossocial. A gente tem clínicas e escolas, que é pouco falado também, tem instituições tanto públicas quanto privadas que prestam esse serviço para a comunidade, né, de apoio psicológico, terapias familiares, né? Então depois a gente pode até disponibilizar esses contatos, né, para que as pessoas comecem a acessar, ver como que eu posso entrar dentro desse atendimento. E a gente também tem um Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que eu citei no começo. Tem um número que eles disponibilizam, que é o 188, que tem voluntários 24 horas disponível para fazer essa escuta, né? De uma forma anônima, de uma forma ética. Eu mesma já entrei em contato para saber como funcionava o serviço. Eles me atenderam, né, me acolheram. E a primeira coisa que eles perguntaram, a gente está aqui, no que a gente pode te ouvir, te ajudar? O que está acontecendo? E aí eu só liguei e falei, nossa, eu quero parabenizar a equipe.
que eu não conhecia o serviço e eu quero divulgar esse serviço, mas eu queria conhecer como funciona, né? E ela ficou, agradeceu, e aí na sequência eu já desliguei, porque eu imagino que às vezes gera uma fila de espera, mas é 24 horas. E o CVV também disponibiliza para que as pessoas busquem cartilhas, se apropriem do conteúdo, veja as atualizações, o que é que a gente está falando sobre esse fenômeno, o que é que eu posso ajudar com dicas do que fazer, do que não fazer, né? E tem outros sites, como o Instituto Vitaleri, e a gente tem aí uma rede. Dentro do próprio CVV, ele traz várias referências de filmes, de livros, para que as pessoas comecem a se aproximar desse conteúdo. Né? Começa a falar de forma... Falou uma coisa que eu achei muito interessante. Vamos divulgar, né? Me passa os links, a gente vai colocar na descrição desse vídeo, que a gente também vai divulgar no nosso canal. Agora, eu queria saber se tem alguma condição ou possibilidade de uma pessoa comum que não tem uma especialização dentro da área de terapia e psicologia a aprender de uma forma até mais como é que eu posso dizer, mais básica, essa escutativa, né, de saber fazer esse primeiro acolhimento. Como se fosse tipo os primeiros socorros. Sim. Tipo assim, a pessoa que vai fazer os primeiros socorros, ela não vai fazer uma cirurgia cardíaca em você, mas ela vai manter seu coração batendo até que você chegue na mão do cardiologista. Entendi. Entendeu? Mas eu percebo que ninguém sabe, agora generalizei demais, né? Mas poucas pessoas conseguem ter essa escutativa de uma forma mais precisa, mais técnica. Né? Então, tem algum desses links que pode ter algum tipo de conteúdo, como se fosse tipo um mini curso, um passo a passo, você precisa fazer assim, assim, sabe? Porque eu acredito que tem até áreas, Ângela, que eu tô falando para ti, lembrando aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é barbeiro, e a gente tava conversando, fez um podcast com a gente, e assim, ele fala, cara, a minha cadeira de barbearia é um divã. É o momento em que o cara... A mulher vai pro salão de beleza, bate papo à vontade com as amigas. Só que o cara é mais fechado. Então, para ele sentar e conversar com o barbeiro é um negócio íntimo ali. Então, traços da cultura, né? Aquele momento ali é o momento que a pessoa vai poder ouvir. E tem que fazer aquela escutativa. Só que se a pessoa que está no momento de fazer essa escutativa, eu não sei fazer. Eu posso usar a frase errada, eu posso despertar um gatilho, eu posso piorar a situação. E aí, a escuta, né, sem julgamento, né, de você dizer para a pessoa que ela pode falar, né, que ela está ali para ouvir. E se for o caso, até estabelecer acordos. Olha, quando você se sentir assim, me liga. Né? Às vezes, realmente, eu não vou ter o que dizer, que o problema da pessoa é tão complexo que não cabe a mim também resolvê-lo. Mas dizer para aquela pessoa que eu posso ouvi-la, que eu entendo o sofrimento dela, que eu não invalido o que ela está sentindo. Né? Não, tu está falando frases de assim... Não é frase de impacto, a primeira palavra foi impacto, mas são frases bem pontuais. Isso, e quando eu estou me disponibilizando para ouvir, então vai chegar um momento que eu não tenho o que falar. Né? Porque a pessoa, ela, às vezes, não tem espaço para falar. Muitas vezes a gente está num diálogo, o outro quer falar o tempo todo. Né? O outro acha que tem que falar. Inclusive, é até um desafio de muitos terapeutas, quando o paciente chega no consultório que não quer falar nada. Né? E você fica, nossa, eu tenho que perguntar, eu tenho que preencher essa lacuna, porque a gente tem dificuldade com essa escuta, né? Se for o caso, ficar lá meia hora em silêncio do lado da pessoa, né? Para ela saber que você está ali, né? Isso é tão estranho, eu não sei se eu estou falando por mim. Meia hora ou mais, né? É tão estranho, eu lembro até o nosso querido pastor Técio, gente boa demais, ele uma vez, ele... Chegou no momento e falou assim, deu um abraço de 40 segundos, né? Cara, é tão fora do normal você passar 40 segundos abraçado com alguém que você fica numa inquietude, eu preciso me soltar de alguma forma. Você passar 30 minutos só olhando para a pessoa, só eu tô aqui do seu lado. Aí fica aquele sentimento, não, tem que falar alguma coisa. Tem que conversar. E aí, como foi seu dia? Eu vou ter que puxar assunto. E, na verdade, às vezes não precisa. Por isso que eu perguntei se tem algum local que as pessoas possam buscar um treinamento para saber como proceder. Pronto, o próprio CVV, como eu falei, ele tem assim as cartilhas, né? A Organização Mundial da Saúde é um site, né, que ele
tem aí as cartilhas, mas algumas estão em outro idioma, então acho o CVV muito acessível nesse sentido. E por meio desse site você encontra vários outros e outros links também que a gente vai poder deixar na descrição, né, desse vídeo, porque aí as pessoas vão vendo essas estratégias e aí elas vão compreendendo. Tá, você está falando da escuta, mas é o mais difícil de fazer. Eu imagino que seja. Né? Porque a gente vai... Eu quero uma frase do que falar. Então, às vezes, o não falar, ele pode resultar muito mais. Né? Porque aí eu não vou tender a fazer comparações. Né? Eu não vou ser sugestivo, né, de algo que é referencial para mim. Mas, claro, tem algumas pessoas que já chegou... Eu já me senti assim. Aí eu busquei ajuda, né? Às vezes, num grupo terapêutico, né, que a gente não tem tantos aqui no Ceará, Fortaleza, as pessoas começam a falar sobre isso, quando a outra escuta, eu também passei por isso. Né? É uma identificação. Assim, e aí você vê, nossa, eu não estou sozinha nisso, né? Porque ainda é um tabu falar de saúde mental. Né? Quem busca uma terapia ou um psiquiatra é uma pessoa que ainda é mal vista em algumas situações, e isso é de extrema ignorância, né? Dependendo da região do país, alguns locais são mais aceitos, outros ainda nem tanto. Né? E aí fazem comparações com gerações antigas. No meu tempo não tinha isso, no meu tempo isso era frescura, no meu tempo resolvia, né, na base da chinela, né, da pancada, né? E isso não ajuda, né? E aí conta toda a historinha triste dos nossos avós que passaram por isso, sendo que é anacrônico fazer isso, né? Você comparar duas gerações em cenários diferentes, é até injusto, né? Com o sofrimento do outro. É uma realidade completamente diferente, né? Sim. E completamente diferente. A cultura mudou de lá para cá, o cenário é outro. Sim, e buscar informação. Olha, Tiago, eu não estou conseguindo fazer essa escuta, eu nem tenho um jeito para isso. Buscar ajuda, né? Aí segue o link que você falou lá do qual número? CVV 188, né? Divulga esse número, vai lá, pega o telefone, liga, de forma anônima. Eles também atendem por chat, tem pessoas que não gostam de falar, mas gostam de digitar. Também tem esse atendimento. E pessoas que tenham interesse de conhecer, né, sobre o tema e quem sabe até mesmo ser um voluntário do CVV, eles também têm essa abertura. Cara, né? Que bacana. Sim. Aí, se você se voluntariar, provavelmente você vai passar por um período de treinamento e tal. Boa, exatamente. Demais, vai ser muito legal. Bom, né? Vamos divulgar, sim. Eu acho que eu me sinto, às vezes, tão de mãos atadas. Queremos ajudar, mas como? Sim. Se você pensou assim, quero ajudar de alguma forma. A Ângela acabou de passar meio. Hoje, se tiver algum profissional que vai estar assistindo esse vídeo e conhecer grupos de homens na nossa cidade, aqui de Fortaleza ou região metropolitana, ou até mesmo interiores, é muito importante. Eu não tenho conhecimento de grupos de homens, né? Por que, Ângela, de homens, não de mulheres? Porque homem tem essa necessidade, né, de fazer essa troca, né, de saber que tem outros homens sofrendo e que eles podem falar. A gente precisa ser ativo na transformação do nosso ambiente, da nossa sociedade, nesse traço cultural que traz tanto prejuízo e tanto adoecimento, né? Cara, essa legal. imagem desse homem que não fala, que não se expressa, que é provedor, que tem que sustentar ali uma imagem de sucesso, né? Porque se você... Né, os pequenos sucessos não valem, tem que ser grandes sucessos, né? E não é o seu, é o que a mídia diz que é, né? Sim. Porque existem casos de sucesso, você... De você parar uma tarde e dizer, poxa, eu tô feliz agora porque eu tenho isso, e de repente, não, o sucesso é estar nesse lugar, nessa situação, né, com esse visual, questionar sobre isso. Cara, que bacana. Eu tô já pra mim, já valeu o episódio só em eu saber como vou poder ajudar as pessoas. Que bom. E também ajudar outras pessoas a ajudarem. A gente vai deixar essas dicas, vamos deixar os links, vamos deixar os números. Se você tem um amigo que está passando por uma dificuldade, não sei como fazer, eu não tenho nenhuma amiga, por exemplo. Eu ainda tenho alguns conhecidos que trabalham na área de psicologia. Eu posso falar, cara, nesse caso, assim, o que é que eu posso fazer? Socorro, help. Mas quando você não tem, você fala, cara, tem um CVV lá. Sim. Você pode ligar e você vai ser acolhido por alguém que está preparado para lhe ouvir. Então, de repente, eu não tenho ninguém, não tenho rede de apoio, minha família não me escuta, ou não tenho amigos. Ou é pior, ou é o fator... Ou se eu falar, eu vou ser mal visto, então eu vou lá anonimamente, não preciso dizer meu nome, nem onde eu tô, e consigo falar. Né? É isso.
Que legal, massa demais, muito bom. Ângela, se deixar a gente vai decorrer demais. Eu tinha até outras tantas perguntas, que as minhas dúvidas dentro dessa área de saúde mental são vastas demais. Até porque acaba que é meio acelerado e meio tantã. Brincando, gente. E o nosso jeito cearense, né, de falar. E assim, se tiver outros profissionais também que queiram, né, que assistam esse vídeo, olha, Ângela, eu acho que essa informação aí já passou, a gente contribui, vem aqui, traz as críticas positivas de vocês, né, e a gente vai fazendo essa troca de saber, porque como é um fenômeno multifatorial e complexo, a gente vai estar em construção e em movimento na construção desse saber. Então, a gente está aberta aí a receber sugestões, críticas, né, e fazer essa troca. E se for o caso, refazer algumas falas, né, de algo aqui que a gente apresentou agora, né, sem problemas. Mas eu já vi tanta asneira na internet que as frases que você colocou, os apontamentos que você deu dos problemas, das soluções, de caminhos, é tão mais clarificantes, assim, né? A gente olhar e falar, pô, que isso agora eu estou enxergando de fato como as coisas são, não as coisas que me jogaram como certas, né? O problema da internet é que todo mundo é certo lá. É uma verdade absoluta, sem margem a essa troca, né? Alguém que nunca estudou aquele caso, nunca sabe nada. O cara simplesmente deu assistir uns 4 vídeos no YouTube, acha que é profissional, que é especialista naquela área, sai falando asneira e ele tá piorando mais do que ajudando. Então as dicas hoje já deixaram muita ajuda. E eu já tenho até alguns amigos que eu tenho próximo que tá passando por essa situação. Eu falei, cara, tá aqui o número. Nem sempre eu vou poder te atender, porque eu posso estar trabalhando e tal, mas no momento de crise, você precisar conversar com alguém naquele momento, se precisar de ajuda, busque. Busque ajuda, não guarde, não reprima, busque ajuda, porque de fato a sua vida é preciosa. Para nós que somos amigos, para a sua família. Uma ou outra pessoa pode estar lhe machucando de alguma forma, mas saiba que tem pessoas ao seu redor que lhe ama de fato e quer ver você bem. Sim. E a gente está fazendo esse episódio exatamente para isso, para dizer isso para você, que existem pessoas que lhe amam. Nós estamos aqui fazendo isso em amor por você, para mostrar que você é importante, que você sim pode sair dessa condição que você está, desse momento que você está passando turbulento da sua vida. E a gente espera demais que você consiga sair. E também fica, como ela falou, se os profissionais quiserem entrar lá nos comentários, dizer alguma ressalva, né? Você que já passou por isso, né, pode também chegar lá nos comentários e falar, olha, eu passei por isso, na fase tal da minha vida. Sim, conheci um grupo de apoio tal, e fui ajudado assim, e eu consegui sair, que é uma questão não é uma cura, né? Mas dá lá sugestões de grupos de apoio, né? Para que a pessoa que hoje não tem rede de apoio, ela consiga ver possibilidades. E ver se a pessoa conseguiu um grupo de apoio e conseguiu ter um reforço, busque também o seu grupo de apoio, né? Sua rede de apoio. Até para que essa pessoa ela consiga ver o que é que me ajuda. Né? Porque de repente eu vou num grupo, não me identifico com aquele grupo, não quer dizer que eu estou errado, né? Que realmente não tem jeito. Mas às vezes aquele grupo ele realmente não te representa na tua história, nos teus valores, e aí outras possibilidades. Outras possibilidades, isso. Exatamente. Muito legal. Ângela, a gente vai caminhando já para o final. Obrigada. Agora não, calma aí, não encerra agora não. Eu queria que você, dentro de tudo que a gente conversou, né? Se você pudesse dar uma sintetizada de um recado. Esse finalzinho eu gosto de deixar bem pessoal, para que a pessoa fale assim, se eu tenho algum recado, algum legado do que eu já estudei até aqui, porque eu sei que você continua sempre estudando, você não para, né? Até aqui, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, tudo que eu vi nos casos dos meus pacientes, o que eu posso dizer para você é isso. E conte conosco assim, assado, busque ajuda, para que essas pessoas possam falar, cara, eu tô ouvindo de alguém que tem propriedade para falar. De alguém que viu pessoas tanto definharem dentro da situação, como saírem de calabouço e buracos, que falavam assim, essa pessoa já está com o pé na cova, emocionalmente ela conseguiu se voltar a uma vida feliz, uma vida mais plena. Eu falo assim porque eu imagino o que deve ser trabalhar dentro de uma clínica onde tem pessoas com dependência química, e cada histórias e situações tristes demais, e não olhando com esse filtro pejorativo, dizer que a margem da sociedade, são um bando de marginal, não sei o que. Cara, não são. São pessoas. São humanos. Se você hoje não está nessa condição de tá dependente químico, viciado em algo, e não está dentro de uma clínica,
glória a Deus por você, que não de alguma maneira a sua história não teve contingências que, né, que contribuíram para isso, né? Seu ambiente, suas escolhas, e assim, várias situações te levaram a não estar assim, mas você é um ser humano igual aquele que está lá. Sim. Então, um pouco de empatia. Isso aqui eu já estou deixando as minhas considerações. Tenha um pouco de empatia, pelo amor de Deus. Se você estiver numa situação dessa, você gostaria que alguém tivesse um pouco de empatia por você. Então, faça pelo outro que você gostaria que fizesse por você. Isso. E assim, o recado que eu poderia dar é busque o autoconhecimento, antes até mesmo de você ajudar, né? Uma coisa que eu aprendi dentro da graduação de psicologia é: você vai receber pessoas, né, que vêm ali com várias projeções, né, esperando respostas, mas se você não tiver esse autocuidado, né, você corre um risco antiético, né, e você pode gerar muito prejuízo na vida da outra pessoa se você não tiver nesse processo também, né, de se conhecer, de saber os seus limites, né, para que você não atravesse ali um território que é do outro, né. Então, quando você se conhece, você consegue ter uma mínima percepção dos seus limites, até onde eu posso falar, em que momento eu posso calar. Claro que a gente vai estar sempre sujeito a equívocos, né? E eu não sou diferente, já cometi vários equívocos, né? Então, por isso eu sempre deixo essa abertura para que, se alguém estiver nos ouvindo, né? Olha, Ângela, olha, tem esse caminho que você não falou, tem isso daí que já não é mais assim. Por quê? Porque a gente precisa disso, né? E eu sei que eu tenho limitações como pessoa, como profissional, e para que eu possa ajudar o outro, né? E uma vez ajudando o outro, eu digo para as pessoas que estão em sofrimento, né? Enquanto houver vida, há possibilidades, né? Como o autor Schneider falava, o suicídio, ele é uma resolução definitiva para um problema temporário. Então, a dor, quando ela está muito intensa, o sofrimento de morrência ali acontecendo, a pessoa não consegue ter essa perspectiva de que há outros caminhos, né? Mas, se precisar de ajuda, peça. Se não tem rede de apoio, busque fora dessa rede. Até mesmo nas redes sociais, a gente tem hoje essa democratização da informação, né? Para que você consiga ter movimento. Né? Que você não está só, né? Que tem pessoas estudando para conhecer desse tema tão complexo, né? Fazendo rodas de conversa, tentando entender o que é que a nossa sociedade está apresentando para nós, que nos afeta de frente, né? E a gente tem um espaço como esse para isso, né? E eu espero que esse vídeo ou outros conteúdos cheguem até você e você consiga perceber que tem, sim, outras pessoas que também passam por isso, que não tem rede de apoio também, que nesse momento está cheio de culpa, se sentindo estigmatizado, sem saída, mas enquanto houver vida, há possibilidades. Com certeza tem muitas pessoas hoje em sofrimento intenso, por isso que silenciar, não pedir ajuda e caminhar sozinho é muito difícil, né? Isso é válido para qualquer tipo de sofrimento, né? Quando você caminha e você sabe que de alguma forma, em algum lugar, eu posso encontrar uma ajuda, né? Você já não está ali tão sozinho, né? Você não consegue, às vezes, fazer esse exercício de estranhamento do que está acontecendo ali com a sua vida. E questionando até mesmo o valor da sua existência, né? Que bacana. Pois é. Não é então isso. Precisa estar com essa atenção, né? Redobrada, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Acredito que o assunto se prolongaria muito mais. Se a gente abrisse para perguntas, iria vir muitas outras perguntas. Quem sabe, talvez, depois dos comentários, a gente pode até refazer, ou talvez até chamar outras pessoas que sejam... continuar, né, esse movimento. Que tenham alguma especialidade em outras áreas que possam vir a somar e a gente chegar a mais denominadores, né, em comum para poder ajudar mais pessoas. Então, esse é o propósito. Na verdade, a gente está aqui com um propósito de ajudar. Usando os canais, usando o conhecimento do profissional, usando as indicações, apresentando as possibilidades, né? Que nós temos até agora, né? E agora, até algum momento atrás, até alguns minutos atrás, tinha pessoas que nem sabiam que existiam esses links que a gente vai deixar, um CVV, um telefone em 24 horas que eles podiam ligar. E a partir desse momento eles já têm um recurso a mais do que eles não tinham, né? Então você para e percebe que vão ter recursos ao seu redor. Você só precisa saber acessá-los.
é uma pessoa que eu posso confiar, é o telefone que eu posso ligar. Então, quando você consegue, como você falou, enquanto a vida há possibilidades. Então, a gente conta com essas possibilidades aumentando cada vez mais para essas pessoas. Possibilidades de existir, né? Novas rotas. Pronto, novas rotas. Reconstrução, né? De vidas, de caminhos. Então, assim, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência até aqui. Se você ficou e se identifica com esse conteúdo, não deixa de marcar a pessoa que está precisando ouvir. Puxa esse assunto para uma conversa dentro da sua família, dentro da sua roda de amigos. Vou levar esse assunto para conversar em casa com meus filhos. Deve vir. A gente nem deveria estar fazendo essa recordação para vocês. Você já deveria fazer isso aí meio que quase que naturalmente. Estar em contato com as pessoas que você ama, né? Se importar com elas. Então, use esse tema. Não precisa ser só em Setembro Amarelo. Sim. O ano todo, cara. Assim como as mulheres não precisam estar no Outubro Rosa para poder cuidar do câncer de mama. É o ano todo. Sim. Então, usa esse vídeo, usa esse tema, usa esse período só para poder refletir o quanto você precisa estar fazendo isso constantemente. E é isso. Vamos amar uns aos outros, vamos cuidar um dos outros, vamos ser apoio um para com os outros, para que a gente possa todos caminhar bem e a gente sair de algumas situações que a gente, porventura, a vida ter nos colocado. É isso. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.